Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O estudo anual Custos Logísticos e o Impacto nas Empresas Brasileiras, desenvolvido há mais de 20 anos pelo Instituto de Logística e Supply Chain ILOS, revelou que os custos logísticos no Brasil foram equivalentes a 15,5% do PIB em 2025. Em 2014, essas despesas representavam 10,4% do produto interno bruto. O sócio-diretor do ILOS e responsável pelo estudo, Maurício Lima, explica que nos últimos 10 anos o Brasil transportou 25% a mais em volume de carga, com praticamente a mesma infraestrutura logística. Quando a gente coloca isso no dia a dia das pessoas, né, o que a gente tem que ver é o seguinte, é que o custo logístico ele acaba diminuindo a competitividade do Brasil, né? Ou seja, quando a gente tem um custo logístico ele é mais alto que o dos outros países, isso faz com que a gente tenha menos força na nossa economia, né? Então isso acaba afetando as nossas exportações, isso acaba afetando o produto interno bruto, isso acaba afetando o emprego, né? Então, quanto mais competitivo é o Brasil, né, menor deve ser esse custo logístico para que a gente consiga ser mais competitivo, crescer com a economia e gerar mais emprego, né? Então esse é o grande ponto. Quando a gente compara o Brasil, por mais que a gente tenha caído, a gente caiu menos do que os outros países, né? Por quê? Porque quando a gente está ali no pós-pandemia até agora, o que a gente tem são os países, de forma geral, diminuindo um pouco essa relação, né? Logo depois da pandemia, a gente teve uma disparada lá de fretes internacionais e tudo, que aconteceu no mundo inteiro, o problema é que no Brasil acaba acontecendo mais forte, né? E aí a gente sente mais o efeito do que outros países, né? Que tem, digamos, uma melhor infraestrutura, uma melhor qualidade de vias, uma qualidade de rodovia melhor do que o Brasil, né? Então, assim, a gente está relativamente ruim. Se a gente for pegar o tema mais atual agora, por exemplo, com a guerra, né? Mesmo o Brasil não estando envolvido no conflito, a gente fica mais suscetível do que outros países que têm uma melhor infraestrutura, né? Por isso acabam sendo mais competitivos que o Brasil, né? Ele também destaca o fato de importantes obras não saírem do papel. Eu diria que a gente tem uma defasagem de mais do que 10 anos, né? E muitas vezes a desculpa poxa, uma obra de infraestrutura de fato demora muitas vezes 5, 10 anos, mas a gente tem que pelo menos começar, né? E a gente acaba empurrando essas obras para depois, e hoje o Brasil tem uma infraestrutura muito menor do que os outros países. Só para dar alguns números aqui de rodovia, por exemplo, quando a gente olha para o rodoviário brasileiro, a gente tem cerca de 1.400.000 quilômetros de via, né? De rodovia, e desses só 200 mil são pavimentados. E desses 200 mil pavimentados, na realidade, quando a gente olha para a concessão, que tem um estado um pouco melhor, são 20 mil quilômetros apenas. Então, assim, é muito pouco, né, que na realidade a gente tem uma condição razoável. Isso acaba afetando todo mundo, né? Aqui a carga, que é o principal objeto do nosso estudo, mas também os passageiros que vão trafegar por essas vias, acidente, muitas vezes colocando até cargas que não deveriam estar na rodovia, porque do mesmo jeito que acontece com a rodovia que tem pouco, também falta ferrovia, também falta hidrovia, também falta duto, né? Então, é uma carência de infraestrutura aí em todos os modais do Brasil, né? Maurício compara como a falta de investimentos atrapalha a economia do Brasil. Se a gente for fazer um paralelo, né, com a energia, no Brasil a gente já teve alguns sustos de apagão, né, no sistema elétrico brasileiro. E a logística é um pouco diferente, porque o apagão ele acaba que pega a gente de surpresa, né? De uma hora para outra acaba faltando energia e as consequências são muito graves. O que acontece com a logística é o seguinte, que ao invés de ser um efeito de uma hora para outra, esse efeito ele vai acontecendo aos poucos. Então ele já freia a economia, porque antes que falte, ele já aumenta muito o preço, né? E aumentando o preço, acaba que a economia se reflete nisso como? Freando a própria economia. Então, o que acontece com a logística, diferente do que com a energia, é que sistematicamente ela tem freado o Brasil ao longo dos últimos 30 anos, né? Ao invés de ter tido um grande apagão. Sempre que o Brasil melhora um pouquinho, que a gente tem um PIB um pouco mais alto, ele não cresce o quanto ele poderia crescer, porque a logística acaba impactando. Essa falta de infraestrutura acaba impactando na nossa vida, e no nosso dia a dia, né? Que é o famoso voo da galinha que o pessoal brinca em relação à economia, né? O diretor do ILOS também faz uma comparação de investimentos nas diversas regiões do país. Na realidade, a gente está falando da região do principal porto do Brasil, que é o Porto de Santos, né? E mesmo na região do Porto de Santos, essa infraestrutura já é limitada. Quando você vai para o interior do Brasil, essa infraestrutura é muito mais limitada do que no Porto de Santos, né? E a solução para isso não é uma solução tão simples, né? No Porto de Santos, como tem muito volume, você ainda consegue trazer a iniciativa privada. Então, digamos, você consegue arrumar a casa trazendo a iniciativa privada para o jogo para fazer um investimento. O problema é quando você está mais no interior, não necessariamente esse investimento acaba sendo atrativo para a iniciativa privada. E aí o jogo fica bem mais difícil.
isso, né? Na maior parte dos países, você tem que ter ali um investimento, que é um investimento público, né? E depois desse investimento público, um investimento da iniciativa privada, até para você conseguir ter um desenvolvimento do Brasil, né? Porque senão acaba que a gente só leva a demanda para onde já tem demanda, no caso São Paulo e Santos, né? Torna essa região ainda mais caótica, em detrimento de outras regiões que ficam totalmente desguarnecidas de infraestrutura, né? Então acaba que não é bom nem para onde tem demanda e nem para onde tem pouca demanda, e a gente também deveria fomentar a infraestrutura. O especialista em logística e supply chain destaca também o impacto que a redução de caminhoneiros tem gerado nas atividades. Se a gente for voltar no tempo, 10, 15 anos atrás, se imaginava muito a questão dos veículos autônomos e tudo, e de acabar com o motorista de carga, com a profissão do motorista de carga, né? E o que acontece é que hoje a gente tem uma situação exatamente oposta no Brasil, né? Cada vez mais essa profissão de motorista de carga é pouco atrativa, então isso faz com que você não tenha praticamente jovens entrando nessa profissão. Só para ter uma ideia, hoje você tem muito mais motoristas com mais de 70 anos de carga do que até 30 anos. Né? A gente está falando, quando pega acima de 60 anos, você tem ali quase um terço da mão de obra de motorista de carga. Dos motoristas de carga, ali quase um terço tem acima de 60 anos. Então, isso. E a outra parte, né, que são os jovens praticamente não entrando nessa profissão, muitas vezes preferindo ser motorista por aplicativo, uma outra condição, que não vai ficar tanto tempo na estrada, questão de segurança. Então, assim, isso mostra um pouquinho esses desafios que a gente tem no setor, né? Maurício finaliza reforçando a importância de um novo olhar para este cenário. Dentro do Brasil, né, essa questão da gente conseguir ter um crescimento ali que fosse do PIB superior a 2% ao ano acaba sendo muito importante para geração de empregos e tudo mais. E quando a gente olha para o nosso modelo, né, de ter um crescimento muito baseado pelo consumo, eu diria que ele já chegou um pouco no limite, ou seja, a gente está no momento que de fato a gente precisa desse investimento, e esse investimento passa tanto por você propiciar investimento privado, então com, né, com regras jurídicas claras e tudo mais, mas também por ter investimento público, né? Funciona assim em todos os países do mundo, e no Brasil não seria diferente, né? E a Associação Comercial de Santos, representada por Rose Facini e Eduardo Lopes, marcou presença na última segunda-feira na inauguração do escritório de representação da Autoridade Portuária de Santos na Vila Nova Conceição, na capital paulista. A nova instalação foi criada para fortalecer a articulação e a integração com as empresas arrendatárias, sindicatos, associações e demais entidades representativas do setor, que passam a contar com salas para a realização de reuniões, workshops, encontros técnicos e outras atividades de caráter institucional relacionadas às operações e aos projetos do Porto de Santos. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 19h30. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.